Querido Deus, amado Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez entrando na presença do Senhor para buscarmos a Tua face de misericórdia, de amor. Pedimos a Tua bênção. Somos imerecedores, Senhor, não merecemos, mas nós sabemos que misericórdia é perdão concedido unicamente por bondade. Então nós cremos, pela bondade do Senhor nós estamos aqui. Não pela nossa capacidade, não pelo que nós podemos fazer, mas pela graça, misericórdia, favor sem merecimento, compaixão da miséria alheia. Nos ajuda, dá-nos mais da Tua graça. Conforte os nossos corações. Nós estamos sempre precisando, Deus, de sermos consolados. E o Senhor tem o grande título de o Consolador. Deus é Espírito, Deus é Santo. O Espírito Santo é o Consolador. Obrigado, Deus. Nos abençoe nessa noite. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Boa noite com Jesus. Nós vamos ler Gênesis capítulo 24. Começando com o versículo 56. Gênesis 24 e 56. Aleluia. Gênesis 24, 56. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu Senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemos-lhe. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Amém. Podemos assentar. O Senhor Jesus possa continuar derramando as suas bênçãos, a leitura da sua palavra. Nós sabemos que isso é a conclusão do pedido que Abraão fez a Eliezer quando mandou buscar para Isaque uma esposa dentre os da sua parentela. E Eliezer, quando chegou ali, ele não foi confiar na sua capacidade de escolher. Ele pediu a Deus para Deus direcionar. Ele pediu a Deus para Deus direcionar. Ele fez aquela proposta, que aquela que chegasse, e ele pedisse água, e ela também desse para os camelos, essa seria a que o Senhor tinha escolhido. E quando chegou a donzela, a moça, ele pediu: dá-me de beber, e ela baixou o cântaro dela, deu de beber a ele, e disse: eu também tirarei água e darei aos teus camelos. Ele ficou vendo aquilo prosseguir, e se cumpriu exatamente conforme o propósito que ele havia feito com Deus. Aí foi para a parentela, justamente ela era uma prima de Isaque, e sem conhecerem, e Eliezer declarou para a família de Rebeca tudo o que tinha acontecido, como Deus tinha dirigido. E foi onde ele disse: não me detenhais, eu preciso voltar ao meu Senhor. Eles ainda pediram: deixa a moça ficar mais uns 15 dias aí com a família. Ele disse: não. Aí perguntaram para ela: tu irás com este varão? E ela disse: irei. Ela tomou uma decisão. Agora, o meu brother pregou essa mensagem: possuindo as portas do inimigo. Foi uma promessa que Deus fez a Abraão, que a semente de Abraão possuiria as portas dos seus inimigos. A mesma bênção lançada sobre Rebeca, quando eles foram abençoar Rebeca, para que Rebeca fosse embora com o mordomo Eliezer,
para se encontrar, eles proferiram sobre ela a mesma bênção: a tua semente possua as portas dos teus inimigos. Aqui do 6 ao 10, irmão Brana começa lendo. Aqui no 8 ele diz: agora que o Senhor possa acrescentar suas bênçãos à leitura de suas palavras. Agora eu gostaria de tomar, se isto deve ser chamado de texto, meu assunto nesta manhã, primeiro é provando diante de portas prometidas, e o assunto é possuindo as portas do inimigo. Deus havia testado o patriarca Abraão, porque ele lhe havia dado uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, ele deseja estar certo de que esta pessoa é digna da promessa, antes dele cumprir o que ele disse ou o que ele promete. Então Abraão havia sido prometido que através de sua semente todo o mundo seria abençoado, que ele teria um filho, e este filho, dele deveria vir uma semente que abençoaria a terra, que é Cristo. E Abraão, quando a promessa foi dada a ele, estava com 75 anos de idade, e sua esposa com 65 anos, mas a Bíblia diz que Deus não vacilou na promessa de Deus através da incredulidade, mas foi forte dando louvores a Deus. Um homem com sua esposa, desde jovem, nunca tiveram filhos. Aos 75 anos, Deus vem e dá a promessa de um filho. E passaram-se mais 25 anos para que a promessa se cumprisse. Irmãos, nós devemos ter paciência para esperarmos as promessas de Deus se cumprirem. Devemos ter paciência. A Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé, mas foi fortificado dando glória a Deus. 25 anos depois foi que a promessa veio se cumprir. E Deus, tempo após tempo, testava. E Deus também prova a nossa fé. Tudo que vem sobre nós, irmãos, é Deus provando a nossa fé. Aleluia. Mas ele havia chegado àquele teste final antes que a bênção acontecesse. Essa é a maneira que é com toda a semente de Abraão. Deus nos dá aquele teste final pouco antes dele nos dar a promessa. E se isso fosse possível, eu gostaria de dizer algo aqui pessoalmente, mas eu segurarei isto. Aquele teste final para ver como você reagirá nele. Irmãos, em todas as etapas da vida nós vamos passando por testes. Nós não podemos ser pessoas alarmadas. O pastor Joaquim hoje falou de manhã sobre pessoas alarmadas. E uma pessoa alarmada é a pessoa que dá alarme com tudo. Tudo é motivo de alarme. Irmãos, alarme só deve ser dado em situações de perigo. Nós não podemos ficar vendo perigo em tudo. Uma mulher deixou de fazer um exame que a salvaria, porque a outra começou a dizer para ela: ixi, esse exame é muito ruim. Você vai fazer esse exame? Eu fiz, quase morri. Esse exame é muito ruim. A mulher não fez o exame. E o exame poderia tê-la salvado. E ela não fez porque a outra alarmou. O pastor Joaquim disse que foi fazer uma endoscopia. Endoscopia eu nunca fiz, mas eu fiz uma laringoscopia. Que no fim das contas é a mesma coisa. A questão é mais para baixo ou mais para cima. Porque a laringoscopia é feita do mesmo jeito que é feita a endoscopia. Só que a endoscopia vai até mais lá dentro no estômago. A laringoscopia vai só até aqui, mais ou menos, na garganta. Mas é a mesma coisa. Quando o homem falou lá com o pastor Joaquim, isso é horrível. O pastor Joaquim já estava com medo. Pessoas que são alarmadas e alarmam os outros. Aí o pastor Joaquim conversando com a irmã lá da igreja: irmã, pastor, eu fiz isso aí.
não precisei tomar nenhum comprimido, que ele não precisei. Pastor, aqui é bom. Se você fez, eu também faço. Foi lá e fez. Mas os outros já tinham alarmado. Então veja, irmãos. Não podemos ser pessoas alarmadas. Então veja. Aleluia. Deus, aquele teste final para ver como você reagirá nele. E quando ele deu a Abraão este teste, ele encontrou Abraão tão fiel como ele era quando ele começou. Já pensou quantos desencorajamentos Abraão não deve ter tido? As pessoas dizem, rapaz, tu viveu desde jovem com a tua mulher. Agora aos 75 anos, Deus vai te dar uma promessa que tu vai ter um filho. E para começar aí, 24 anos depois, como as pessoas não olhavam para Abraão e diziam, cadê a promessa de Deus? Ela não vai se cumprir. Abraão disse, vai. Irmãos, Deus disse que haverá um povo da terra salvo. E o diabo disse que não vai se salvar ninguém. Agora, se você for alarmado, você corre. A pessoa alarmada corre de tudo. Geralmente as pessoas alarmadas são pessoas moles, pessoas frouxas, chamadas frouxas para os problemas. Sinceramente, eu não gosto de quem é frouxo não. Quem é frouxo não é de confiança. Quem é mole, quem corre fácil não é de confiança. Quem corre fácil deixa os amigos sozinhos. Eu vi um videozinho na internet, fugindo do leão. Irmãos, eu só falta acabar com a garganta de tanto rir, cada vez que eu vejo. Se eu ver 10 vezes, eu rio 10 vezes. E um índio nativo, um índio, que ele é região africana. E dois homens. E deixaram um ônibus, um micro-ônibus, um ônibusinho e seguiram a pé. De repente, eles deram de cara com o leão. Aí correram os três. Os três correndo. E o leão atrás e os três correndo. Aí, do jeito que dois chegaram, pá, para debaixo do ônibus. Debaixo do ônibus. O outro veio no ônibus, ligou o ônibus e foi embora com o ônibus. Deixou os outros dois no meio da rua, sozinho. Por pouco o leão não mata os dois. Por quê? Porque o cabo era frouxo, o cabo tão frouxo. Era o que estava mais protegido dentro do ônibus. Ligou o ônibus e foi embora. Deixou os dois amigos na boca do leão. Aí se levantaram e começaram a correr de novo os dois. Correr agora para onde? Pega um segundo pauzinho fino, e o rapaz foi subindo. Só que ele veio de subir a certa altura, subiu até o topo do pau. E o pau veio e deitou assim, ó. O pau deitou assim, que não só faltava fazer assim nele, a árvore deitada. O leão ia pegar, e foi que o nativo veio de lá, sem nada, veio de lá, fazendo assim, gritando, o leão correu. Mas frouxo, pessoa frouxa. Nós temos que ser corajosos, irmão. Eu gosto de homens corajosos. Foi Josué, né? És tu dos nossos? Josué encontrou com aquele, era um anjo na verdade. Josué, com certeza. Josué já foi com a espada, mostrou dos nossos ou do nosso inimigo? Já foi para cima, irmãos. Ele falou, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Não, ele estava em guerra, eu tinha que ter coragem, irmãos. Aleluia. Então vamos ver aqui do 19 ao 21. Agora Deus não pode dizer nada ou fazer alguma promessa a não ser que Ele a cumpra. Irmão, tem uma promessa de Deus, vai ter um povo salvo. E o diabo decretou que ninguém vai ser salvo. E Deus disse, vai ter povo salvo. Agora se você for covarde, você vai começar a correr. Se você for covarde, você vai começar a correr.
Se você for corajoso, você vai bater o pé. Diabo, eu vou ser salvo. Diabo, eu vou ser salvo. Aleluia. Ele tem que fazer aquilo, cumprir, para ser Deus. Anos mais tarde, quando este mesmo povo, o povo prometido, a semente de Abraão estava em sua jornada, indo para uma terra prometida, lá viu uma porta que estava contra ele, uma porta contra o povo de Deus, e era o seu próprio irmão Moabe, que disse: tu não atravessarás a minha terra. Vejo que tu não atravessarás a minha terra. Eles disse, o povo de Israel: se nossas vacas comerem qualquer grama, ou se beberem qualquer de suas águas, nós pagaremos por isto. Mas ele disse: tu não atravessarás esta terra. Mas a promessa de Deus permaneceu verdadeira. Então eles foram e chamaram o profeta deles, Balaão, e o trouxeram para amaldiçoar o povo. Então não conseguiram deter Israel. Sabiam que se fosse guerreado não iam deter Israel. Chamaram um profeta, Balaão, para amaldiçoar o povo. Irmãos, profeta de Deus traz a palavra, e a palavra para quem crê é bênção. Então veja, e aqui está o que ele disse. Eles tentaram lhe mostrar a pior parte da semente abençoada, mas Deus lhe mostrou a melhor parte disso, para que Balaão tivesse motivos para amaldiçoar Israel. Lhe foi mostrada a pior parte de Israel, justamente, irmão, a parte que até merecia mesmo a maldição, mas não era amaldiçoada porque estava na bênção. Irmão, você pode até estar passivo, mas se você está dentro do povo de Deus, está dentro da promessa, irmão, aquilo te segura. A promessa é maior do que a maldição, a bênção é maior. Então levaram Balaque lá para trás, lá para longe. Aqui é onde está o perigo de estar longe da liderança. Aqui é onde está o perigo de estar longe do pastor. Porque Balaão nunca podia chegar nos que estavam ao redor de Moisés. Balaão tinha que ir lá nos que estavam longe de Moisés. Então veja, Deus disse para Balaão: seja quem for que amaldiçoar Israel, será amaldiçoado. Até tendo motivos para Israel ser amaldiçoado. Mas Deus ainda disse: a promessa foi feita à semente de Abraão. Quem abençoar Israel é abençoado, quem amaldiçoar Israel é amaldiçoado. E barreiras foram rompidas e Israel atravessou as planícies. Deus prometeu que ele possuiria as portas dos seus inimigos. Agora aqui do 32 ao 37. Foi somente há poucos anos mais tarde, quando o julgamento veio e a igreja ficou toda agitada. Irmãos, quando a prova vem, quando a prova chega, todo mundo se agita. Todo mundo se agita. Como é tão fácil para uma congregação de pessoas fazer quando algo simplesmente não parece acontecer da maneira que isto tem que acontecer. Então, às vezes acontecem coisas de uma maneira que não deveria acontecer. Irmão Bruno disse: é tão fácil as pessoas se agitarem por isso. Irmão Brana diz aqui, ó: Deus faz isto daquela maneira. Deus traz força para a igreja. Irmão Brana disse que
nos lugares onde tem tempestade, a árvore que não é arrancada na primeira tempestade, porque nós aqui não sabemos o que é tempestade. Nos Estados Unidos, irmão, tem tempestade de vento quase que difícil ano que não tem. Uma, duas tempestades grandes de vento. E a árvore deita, chega a deitar. A árvore que deita, mas volta. Na outra tempestade é mais difícil dela ser arrancada. Porque as raízes dela foram removidas e elas engrossam ali para da próxima vez estarem mais fortes. Irmão Bruno diz, cada prova que vem é Deus trazendo força para o seu povo. É prova, irmãos. Pois cada filho que vem para Deus deve ser testado e provado e testado. Ele deixa a enfermidade te atingir, para te provar. Ele deixa doenças sobre você, para te testar e te provar, para mostrar ao mundo que você é verdadeiramente semente de Abraão. Ele permite isto por sua própria vontade. Ele permite desastre. Ele permite que os amigos fiquem contra você. Ele permite todas essas coisas e solta o diabo para te tentar. Ele fará tudo, exceto tirar a sua vida. Ele pode te jogar em uma cama de aflição. Ele pode fazer com que os seus vizinhos fiquem contra você. Ele pode colocar a igreja contra você. É o diabo, hein? Mas é com a permissão de Deus. Ele pode fazer qualquer coisa e é da vontade de Deus que ele faça aquilo. Mas na primeira dificuldade, não, eu vou mais para a igreja não. Essa igreja aí só tem confusão. Vai para uma que não tem. Vai para uma que não tem. Quando tu chegar lá que não tiver mesmo, tu me leva para lá que eu também quero. Eu quero ir para onde não tem confusão. Oh, glória a Deus, me leva para lá. Só que você não vai achar não, irmão. Eu acho que onde ainda tem menos, sinceramente, eu acho que onde ainda tem menos é aqui mesmo. Graças a Deus. Então veja. E é da vontade de Deus que ele faça aquilo. Somos ensinados que isto é mais precioso do que o ouro para nós. A prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro. Aleluia. E Abraão com Isaac, no monte, aquele para o qual foi dada a promessa, e pela sua fidelidade, seu conhecimento e sua fé em Jeová, e através daquilo, e somente daquilo que Deus olhou para baixo e disse, sua semente possuirá as portas. Eu juro a mim mesmo que eu farei estas coisas. Não há maior por quem ele pudesse jurar, mas ele jurou por si mesmo. Então, se ele permitiu que Abraão fosse tentado naquele ponto final, ele tem que te testar e me testar naquele ponto final. Oh, irmão, é ruim passar prova, é difícil passar teste, mas na hora do teste, até na escola, aluno que tira nota 10, se ele não tiver o desempenho já acima do padrão, quando vai se aproximando na prova, ele corre para os livros para estudar, é aflição, é desgaste, é dedicação, depois vem um 10, mas prova é aflição. Aleluia. Ele tem que te testar e me testar naquele momento final, naquela hora de decisão, quando tudo está longe de você. Você tem que se colocar sozinho lá. Aleluia, é isto. As provas, irmão, você passa sozinho. É sozinho. Ficar sozinho. Sair de lá e dizer, embora ele me mate, mesmo assim eu confiarei nele. Esta é a semente de Abraão. É este que dá a promessa. Não importa o que o restante deles digam, o que o restante deles façam. Tem pessoa que está na igreja baseado no que os outros fazem. Olha aqui. Pois eu e minha casa serviremos ao Senhor.
disse: se o restante deles disser, a experiência não tem nada, é só um pouco de agitação, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu gosto de chegar com Paulo até aqui e dizer, na maneira que está chamado de heresia, eu adoro o Deus de nossos pais, embora sejam mexeriqueiros os que vêm à igreja. Irmão, tem mexeriqueiro nessa igreja? Eu garanto para você que eu não sou um. Eu garanto para você que eu não sou um. Embora sejam mexeriqueiros os que vêm à igreja, embora sejam mentirosos, embora sejam todos os tipos de falsos profetas, e tudo que entra na igreja no meio do povo, e na vizinhança, e tudo mais, mas para mim e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aleluia! Embora eles parem de vir, embora a igreja se esfrie, fique indiferente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Josué, né, que disse aí? Foi Josué, né? Josué? Foi Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Embora alguém receba oração e não fique bom, aquilo não tem nada a ver com isso, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. As provas e os julgamentos. Que no 35, os homens não são infalíveis. Todo homem falha, irmãos. Não tem homem que não falhe. Mas Deus é infalível. Homem, você coloca a sua atenção em um homem, ele cometerá um erro. A pessoa começa a pôr atenção no homem, talvez não desejando, mas ele fará isto. Deus permite que faça isto, para que então ele possa afastar sua fé do homem. Deus não quer que nós tenhamos fé no homem, Deus quer que nós tenhamos fé nele. Nossa fé não é em sabedoria do homem, mas no poder da ressurreição de Jesus Cristo. É aí onde a verdadeira semente de Abraão descansa as suas promessas, porque ele somente pode ser a semente de Abraão quando eles recebem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eles não são a semente de Abraão. E aquela mesma fé que estava em Abraão entra no crente. Não importa o que aconteça, ou com o contrário, o crente segue em frente. O crente segue em frente, irmãos. Aleluia. Aleluia. Oh Jesus, aleluia. Aqui o 44. Em alguma dessas manhãs, eu tenho que chegar àquela última porta também. Irmãos, é conquistando portas, vencendo portas, vencendo portas. Portas são passagens. Todo o tempo nós temos que ir caminhando para caminhos novos. Você tem que chegar ao Jordão. O irmão Brana mostra que o Jordão significa um lugar de morrer. Passar o Jordão significa fazer morrer a si mesmo. É passando desse lado para o outro. Até o hino diz, né? Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá. A passagem do Jordão aponta a passagem dessa vida para outra, aponta para a morte. Você tem que chegar ao Jordão, mas a semente de Abraão possuirá a porta. Não importa o que seja, você possuirá a porta de cada inimigo. Aleluia. Então você diz: o meu temperamento não me deixa fazer isto. Irmãos, é uma das grandes coisas que nós temos que vencer.
Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E uma das coisas que nós vamos ter que vencer é o nosso temperamento. Temperamento vem de têmpera, que é o ponto certo de tempero, temperado. Quando fala que temperamento, está falando de temperamento forte. Meu temperamento não me deixa fazer isso. Temos que controlar o nosso temperamento. Temos que crucificar o nosso eu. Temos que crucificar a nossa carne. Há muito tempo atrás, irmãos, eu era criança. Tinha uma novela. Não sei como é o nome da novela. Eu sei que tinha o Zeca Diabo. O Zeca Diabo, além de... era um matador, mas era um inocente. Era um matutão, muito matuto, que não entendia nada. Diz que uma vez matou um cara porque o cara estava feito de cachorro doido. Estava com um pau na boca e cheio de espuma. Né? Que na verdade o cara estava escovando os dentes. Mas ele não entendeu. Ele achava que o cara estava raivoso. Estava enfiando um pau na boca e já estava saindo espuma. Aí matou o cara. Assim, é um lado cômico, né? Um lado cômico. Aí o padre aconselhou ele, antes de matar alguém, ele contava até 10. Aí quando a pessoa fazia raiva, ele pegava o revólver e dizia: é um, me segura. É dois. E eu vou matar. É 3, me segura. É 4, me segura. Aí quando chegava lá pro 7, pro 8, pro 9, aí ele se acalmava. Irmãos, vamos contar até 10 antes de explodir. Vamos contar até 10 antes de explodir. Nós precisamos fazer isso. Meu temperamento não me deixa fazer isto. É você semente de Abraão? Sim. Sim, Senhor, Ele conquistou isso para você. Irmão Branco disse: amenize seu mau gênio com oração. E quando ele estava sendo irritado, Jesus, ele não devolveu aquilo. Quando ele foi criticado, ele ficou quieto. Pensou que se você fizer uma crítica a ela, já era, já acabou tudo. A confusão está feita, uma crítica. Irmão, não é brincadeira, não és tu, rei dos judeus? Quem que foi que te bateu? Profetiza aí. E Jesus ainda podia dizer assim: Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Quando ele foi chamado de diabo, ele se conteve. Chamaram Jesus de diabo, ele não ficou com raiva. Ele tinha um negócio, e ele era o negócio do Pai, e ele foi fazer aquilo, e então finalmente eles o levaram para uma cruz. A morte teria que enfrentá-lo. Todo o restante deles havia conquistado os mares, e havia conquistado a natureza, e havia conquistado os leões, eles haviam conquistado o fogo, eles haviam conquistado tudo, exceto a morte. Mas aqui estava uma pulsação do seu cérebro, suas veias, e tinha o poder conquistador da morte. Então eles tomaram suas mãos e o esticaram e o pregaram na cruz. Eles bateram nele e o despiram, até que os seus ossos apareceram. Mas quando ele conquistou, eles haviam feito tudo o que eles podiam fazer. A morte o apanhou e disse: agora eu te levarei como eu fiz com Josué. Eu te levarei como eu fiz com Daniel. E eu farei tudo isto porque eu vou te matar. E ele disse: destrua esse templo, e em 3 dias eu levantarei. E em 3 dias ele ressuscitou. Ele se levantou. Aleluia. Ele venceu a morte. Aleluia. Ele venceu a morte. Aleluia. Se você tem um inimigo nesta manhã, então, meu irmão, se você é uma semente de Abraão, depois de ouvir isto, não há demônio suficiente no inferno que possam segurar aquela porta diante de você. Irmão, segura, a vitória é sua. Ela abrirá, não me importa o que seja. Você chega até lá como uma semente prometida e digo: eu clamo isto para mim.
Isto é meu, porque Deus jurou que Ele levantaria Jesus, e que através de Jesus eu conquistaria isto, e eu vou no nome daquele vencedor, Jesus Cristo. Afasta-te, estou atravessando, amém? Ele possuirá a porta do inimigo. Então se coloque lá de pé com seus ombros levantados, e seu escudo brilhando, coberto pelo sangue do Senhor Jesus. O inimigo reconhecerá isto. Se você tem alguma necessidade, fale com ele agora enquanto oramos. E vocês aqui nesta manhã, enquanto vocês estão com suas cabeças inclinadas, se vocês têm uma necessidade, levante sua mão em direção a Jesus, e somente fale em seu coração. Em seu coração diga: Senhor, Tu conheces a minha necessidade. Agora eu tenho ouvido nesta manhã, e esta é a Bíblia: Ele possuirá a porta do inimigo. Estou vindo para possuir a porta. Talvez eu seja temperamental, talvez eu precise do Espírito Santo. O pecado tem me amarrado, eu tenho necessidade, mas eu estou chegando à porta agora. Eu vou tomá-la nesta manhã, minha porta. Então vai embora, estou passando. Tem que correr para frente, como eu falei, não pode ser covarde. Não pode ser covarde, irmão. Tem coisa que parece loucura. Nós vimos aqui o pastor Gilmar contando aquele testemunho dele lá. Jovem, sem miolo, né? Pessoa desmiolada, sem Cristo. Resolveu passar no inferninho. Ainda bem que não era um infernão. O cara que veio de moto com ele não quis atravessar. Ele disse: olha, bem ali, vai passar ligeiro, bem ligeirinho eu chego lá. Quando ele entrou no escuro, um cara acompanhou ele. Aí o cara já foi chegando. Quando o cara foi chegando, ele, em vez do cara falar, ele falou: epa, rapaz. Ei, rapaz. Ele falou com o cara. Nem ele falar com o cara se intimidou. O cara que esperava chegar, quando ele foi chegando, o cara: ei, rapaz, como é que tá? Aí o cara falou: como é que tu tá aí, bicho? Rapaz, como é que a gente tem que andar aqui, cara? Tá desarmado ele. Como é que a gente tem que andar aqui, cara? Em outras palavras, eu tô maquinado, bicho. Né? Em outras palavras, né? Como é que tem que andar aqui, cara? Aí era um bandido mesmo, era um assassino. O cara falou: tu tá sabendo aí que amanheceu estirado aí? Tô ligado, bicho. Foi fazendo o jogo. Aí ele falou pro cara: tu mora onde? O cara falou: eu tenho a raiva de quem sabe. Aí o cara falou: eu vou nessa. Quando o cara deu as costas, ele correu. Mas se ele tivesse dito: meu amigo, o cara tinha matado ele, irmãos. Ele intimidou o cara. Nós não podemos ser moles, irmãos. Irmão Brandon conta aquela história daquele irmão que teve um sonho, e o diabo chegou para ele e começou a espantar o irmão. O diabo fazia: e o irmão começou a ficar com medo. Porque a arma do diabo é o medo, irmãos. A grande derrota é o medo, e não podemos ser medrosos. O irmão disse que lembrou da escritura: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quando o diabo veio na outra, quando o diabo fez burro, o irmão burro também. E o diabo foi crescendo, o irmão burro também. O diabo diminuiu e foi embora, irmãos. Então não podemos ser medrosos. Crê você que esta é a verdade? Creia solenemente que isso é a verdade, sem nenhuma oscilação de dúvida em seu coração. Agora somente lembre disto: a obra do Espírito Santo é tão simples que confunde a mente intelectual. As coisas mais simples que eu já tenho visto o Espírito Santo fazer. Irmão, eu estava conversando com a irmã Isaura. A irmã Isaura me permita, né? A neném apareceu com essas manchinhas aí. Essas médicas caseiras não tem o que fazer. Era para dissolver um comprimido em bem 1 litro d'água ou 2. A médica caseira foi só pisou o comprimido e botou em cima. Aí criou aquela crosta, começou a minar a água, né? Daquela crosta preta. Aí a irmã Isaura não é apavorada não. Vale-me Deus, o que é isso? O que foi que tu fez? Aí ligou para o SAMU.
Pintou um pavão para a médica do Samular. Porque botou o negócio lá e a médica disse, não, meu amigo, tem que levar imediatamente para o hospital regional para fazer uma lavagem e para tirar isso de lá, que isso é produto químico. Aí começou o desespero. E eu, irmão, eu mesmo assim, preocupadinho, eu sou difícil, eu sou fácil de me preocupar com as coisas. Fomos para o médico. E a mãezada estando pressão em mim. Não, tu tem que dizer para o médico, porque a médica disse que tinha que fazer a lavagem, que é para arrancar isso aí, que isso é produto químico. Irmãos, é falta de ética. Você chegar para um médico e dizer que ele tem que fazer aquilo porque outro médico mandou, irmão. Ora, se um médico vai atender um paciente baseado no que o outro médico disse, isso é falta de ética. Eu falei, não vou dizer isso, é falta de ética. Chegou lá, o médico olhou lá e disse, o que é isso aqui? Não, permanganato de potássio. Doutor, precisa fazer uma lavagem de gente? Não, isso aí sai só com água e sabão, isso aí não tem perigo não. Irmão, uma coisinha desse tamanho, faz um negócio desse tamanho. Faz um negócio desse tamanho, uma coisa simples. E ela ainda vinha teimando. Eu falei, mãezada, você vê como é difícil a gente crer no que é simples? Outra médica lá falou que tinha que fazer uma lavagem, tinha que levar para o hospital, tinha que fazer uma lavagem, que era produto químico, tinha que tirar produto químico. O outro médico só falou assim, não, isso aí sai com água e sabão. Fica até difícil de crer, né? Uma coisa tão simples tirar com água e sabão, normalmente. E no outro dia a Tamir deu uma cutucadinha que arrancou. Simples, irmão, simples. Deus é simples. Então veja aqui, o Mombrana falou, é tão simples que confunde a mente intelectual. Outra coisa simples que aconteceu, Coisa simples, irmão. Às vezes as pessoas ficam esperando uma grande manifestação. Temos um caso na Bíblia daquela menina que foi levada escrava para a Síria, Chegou lá o capitão do exército, era leproso. E ela foi e disse na casa do capitão, se o capitão Naamã tivesse na presença do profeta que há em Israel, ele seria curado. Irmãos, quem está em necessidade se apega a toda porta. O capitão foi falar com o rei. E o rei mandou uma carta para o rei de Israel. Estava enviando o capitão Naamã para ser curado da lepra. Quando ouviu aquilo, o rei de Israel disse assim, sou eu Deus. Sou eu Deus para que ele mande a mim para curar uma lepra. E o profeta Eliseu, quando soube aquilo, disse assim, mande ele vir a mim. E se saberá que há um profeta em Israel. Aí mandaram. Quando o capitão Naamã chegou lá, sabe o que foi que o profeta Eliseu disse? Diga a ele que vá lá e se banhe no Jordão, mergulhe 7 vezes. O capitão esperava que o profeta fosse lá, viesse com uma comitiva, e dar continência lá, e qualquer coisa, uma comitiva danada. O profeta nem deu atenção a ele. Diga a ele que se lava no Jordão 7 vezes. Mergulhe. Aí ele começou a dizer, mas que é isso? Eu vim lá da Síria para dar mergulho aqui no rio. Ora, eu tenho 2 rios lá, o Abana e o Farpar, que são muito mais limpos do que essas águas na maceta do Jordão. Eu não vou fazer isso não. Por ser simples. Aí um conselheiro falou, capitão, se fosse dado uma grande tarefa para o senhor fazer, o senhor não faria? É tão simples, porque o senhor não faz? Aí ele resolveu fazer. Aí mergulhou uma, mergulhou 2, mergulhou 3, 4, 5, 6, 7, saiu limpo. Mergulho. Deus curou uma lepra só com mergulho. Irmãos, quando Deus determina é simples mesmo. Quando Deus manda pode ser simples, mas é efetivo. Quando Deus manda acontece. Aleluia. A questão de ser simples. As coisas de Deus sempre são simples, irmãos. Aleluia. É simples. Eu tenho visto o Espírito Santo fazer isto. Eu digo coisas que ora eu não pensava que seria daquela maneira.
Se eu tivesse que usar certo, se eu tivesse que usar a minha própria mente, eu diria, bem, aquilo não pode estar certo, mas porém isto sempre está certo. Ele faz coisas tão simples, e ele faz coisas para fazer a si mesmo conhecido ao seu povo. Aleluia! Deus está com o seu povo. Glória a Deus! Ele está no meio do seu povo. Seu povo tem defeito? Tem. Seu povo tem problema? Tem. Seu povo tem falha? Tem. Seu povo tem o lado sujo? Tem. Mas tem uma fonte limpando. Deus está limpando. Ele os ama. E Ele deseja fazer algo por eles e ajudá-los. Aleluia. Eu tenho um Deus que quer me ajudar. Aleluia. Você tem um Deus que quer lhe ajudar. E para que eles simplesmente saibam o que Ele fará. Não o que Ele fará, mas o que Ele tem feito. Ele já fez isto, é seu. Isto pertence a você. É um dom gratuito de Deus, nosso Pai, para a sua igreja. Aleluia. E você não tem que vencer, porque Ele já venceu. A única coisa que você tem que fazer é simplesmente subir e tomar, se colocar na porta e dizer, é minha. Principalmente é uma porta da salvação. Creio que foi Moody, né, que disse, quando eu olho para mim eu não vejo como eu ser salvo. E quando eu olho para Jesus eu não vejo como eu ser perdido. A salvação foi comprada, irmãos. Ela foi dada gratuitamente. Jesus falou, a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por onde com Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. É minha, isto é meu, Deus me deu isto, a minha salvação. Se eu quis o Espírito Santo, Deus me deu. A promessa é para mim, para nossos filhos e para todos os que estão longe, tantos quantos o Senhor chamar. Amém. Agora nós vamos dar um pulo aqui no 99 e nós vamos terminar. Agora Jesus disse, um pouco mais, um pequeno espaço de tempo, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu estarei convosco, até mesmo em vós, e as obras que eu faço também as fareis, pois eu vou para o Pai, e voltarei na forma de Espírito Santo. O sacrifício é pago. Tem igreja mandando o povo fazer sacrifício. Irmão, sacrifício foi Jesus que fez. A semente real morreu. A semente real ressuscitou outra vez. Agora a igreja está justificada crendo nisto. E a semente real pode entrar neste povo e até mesmo fazer com que eles unam seus filhos. E até mesmo fazer com que eles unam seus filhos e filhas de Deus. Aleluia. Então o sacrifício foi feito, o sacrifício foi pago, a vitória está dada. Nós possuímos as portas do inimigo. Amém? Nós somos herdeiros. Herdeiro, irmão, nunca vai perder a herança. Tem até filhos que matam os pais para herdar logo. Aí é crime, né? Mas já aconteceu, vários casos aí atualmente. Pessoas ricas, filhos matam os pais para herdarem logo. Não souberam esperar. Então tem que esperar. Às vezes parece demorado, mas tem que esperar. Mas nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Amém? Você crê nisso? Fique de pé. Vamos orar. Você não entregou sua vida ainda ao Senhor Jesus Cristo, entregue o quanto antes. É a única salvação. Irmão Garcia, orando aqui, por favor. É a única salvação. A salvação é impossível aos homens, irmãos. Quando perguntaram, Jesus perguntou, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus disse, aos homens é impossível, mas a Deus é possível. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é neste ambiente de fé, meu Deus, que nós vamos te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, meu Deus.
Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter falado mais uma vez conosco, meu Deus. Ajuda cada um a guardar, meu Deus, aquilo que o Senhor tem falado para nós, Senhor. Ajuda, meu Pai, guarda a cada um que vai nesse momento para seus lares, meu Deus. Livra de todo o mal, Senhor. Que amanhã, mais uma vez, possamos estar firmes na Tua presença, Senhor. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai me ajudar. Bota aí, Jorge. Está terminado. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Dos perigos em minha jornada.